Você já se perguntou o que acontece quando você morre? Uma pergunta que fascina e aterroriza a humanidade desde os primórdios da existência. Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária para explorar os mistérios da morte e descobrir se, de fato, quando você morre, você sabe que está morto. A morte. Esse fenômeno que permanece como o último grande enigma da vida. Afinal, o que é a morte? É apenas o fim da existência ou o início de algo mais? Os cientistas, filósofos e espiritualistas têm debatido essa questão por séculos. A visão da morte varia enormemente de uma cultura para outra. Algumas enxergam a morte como uma passagem para outra vida, enquanto outras a encaram como o término definitivo. Essa diversidade de crenças só aumenta o mistério que envolve a morte. E o que a ciência nos diz sobre isso? Estudos recentes sugerem que a consciência pode persistir por um breve período após a morte clínica. Alguns pacientes que voltaram da beira da morte relataram experiências de quase morte, como sair de seus corpos e observar a si mesmos a partir de fora. Essas experiências sugerem que a mente pode continuar a funcionar após o cérebro ter parado de registrar atividade, uma intrigante pista para o mistério da morte e da consciência. A história também está repleta de relatos de pessoas que voltaram dos mortos, como Lázaro, que, segundo a Bíblia, foi ressuscitado por Jesus. Essas histórias alimentam nossas fantasias e medos mais profundos sobre o que realmente acontece após a morte. No entanto, as respostas continuam esquivas. Os cientistas estão em uma busca constante para desvendar os segredos da morte. Alguns acreditam que a chave pode estar na nanotecnologia, na busca por maneiras de reverter o envelhecimento e prolongar a vida. Enquanto buscamos respostas, a morte continua a nos ensinar lições preciosas sobre a vida. Ela nos lembra da efemeridade da existência, da importância de valorizar cada momento e de cultivar relações significativas. Além disso, ao longo da história, várias culturas desenvolveram fascinantes concepções sobre o pós-morte. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida após a morte, onde a alma enfrentava julgamento e, se fosse digna, alcançava a imortalidade. Enquanto isso, filósofos como Platão argumentavam que a morte era a libertação da alma, uma jornada de volta à fonte da existência. Essas diversas visões fornecem um mosaico de perspectivas que nos desafiam a explorar a profundidade do mistério da morte. Mas a busca continua, e não apenas na esfera espiritual. A ciência moderna também se aventura nos recantos mais sombrios da morte, explorando campos como a criogenia, onde corpos são congelados na esperança de serem ressuscitados no futuro. A compreensão da morte evoluiu ao longo dos séculos, mas ainda permanece um mistério. Quando você morre, você sabe que está morto? A resposta permanece envolta em sombras, mas a busca por ela nos leva ao cerne da nossa humanidade, nos desafiando a explorar, a questionar e a celebrar a vida em toda a sua complexidade. A morte é o grande desconhecido, o portal final. Talvez um dia desvendaremos seus segredos, mas, até lá, continuaremos a explorar as profundezas desse enigma, lembrando-nos de que a vida é um presente precioso, independentemente do que aconteça após a morte.